Essa semana nós vamos estar lendo alguns textos, vendo alguns argumentos que foram apresentados a respeito de inteligência artificial. E é uma continuação do assunto da semana passada, em que nós vimos algumas grandes concepções de filosofia da mente. Como vocês viram, é, ao longo do século XX, diversas concepções materialistas foram da mente, ou reducionistas da mente, foram propostas. E uma alternativa que foi cogitada ao longo dos últimos 100 anos foi a de que a mente funcionaria como um computador, como um programa, né? Teria um programa de computador. E então alguns filósofos propuseram que se tomasse o funcionamento de computadores como um modelo para o entendimento da mente humana. E isso foi desenvolvido assim por diversos programas de pesquisa. Talvez a pessoa que tenha assim mais inicialmente, né, essa discussão foi formulada de maneira bastante clara por Alan Turing, o famoso matemático britânico. Então, nós vamos ver essa aula de hoje tem 4 segmentos. Vamos começar pelo teste de Turing, depois algumas objeções que foram feitas a essa concepção computacional, depois uma defesa e depois uma outra crítica. Tá? Então, primeiro, o teste de Turing. Eu recomendo, para quem não viu, esse filme que foi feito, que descreve alguns episódios da vida do Alan Turing. Ele foi um pesquisador, assim, matemático brilhante, e ele escreveu algumas coisas de filosofia. O título desse filme que fizeram sobre a vida dele é O Jogo da Imitação. E essa é então, quem não viu esse filme, eu recomendo que veja, assim, só para a gente se ambientar um pouco, né? Ali aparece um episódio dele com a contribuição que ele fez para o desenvolvimento dos primeiros computadores durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi responsável lá por ajudar a decifrar os códigos secretos usados durante a guerra pelos nazistas, né? Mas o título do filme, O Jogo da Imitação, vem da primeira sessão do artigo dele, esse que eu passei para vocês, não sei se vocês repararam, né? O artigo máquinas computacionais, máquinas computacionais e inteligência. E nesse artigo ele começa com a questão, ele formula a questão essa que a gente está discutindo esta semana, que é sobre se máquinas podem pensar. Será que máquinas podem pensar? E essa questão essa questão tem dificuldades porque para eu responder essa pergunta eu tenho que primeiro determinar o que a gente está querendo dizer com máquina e o que a gente está querendo dizer com pensamento, né? E essas são palavras que a gente usa na linguagem cotidiana de maneira muito ambígua. A gente fala, muitas coisas podem ser máquinas, coisas muito diferentes, né, podem ser máquinas, e coisas muito diferentes podem ser consideradas pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma caracterização muito genérica de máquina, então o corpo humano pode ser considerado uma máquina. E nesse caso a pergunta é obviamente que sim, né? Máquinas podem pensar porque seres humanos são capazes de pensar. Então eu preciso definir o que eu quero dizer com máquina, né? Porque a pergunta, geralmente, o que a gente quer perguntar com isso não é se seres humanos são capazes de pensar, mas é se esses computadores que a gente usa em casa, que eu estou usando agora para fazer esse vídeo, ou algo desse tipo é capaz de pensar, né? E para a palavra pensamento também, a gente não tem propriamente nenhuma definição. Então, ele argumenta que ele diz assim, olha, eu não tenho nenhuma boa definição de pensamento para apresentar, então eu acho que não essa pergunta formulada dessa maneira não é frutífera, ela vai gerar debates sem fim e não se vai chegar a lugar nenhum. Em vez disso, ele propôs que a gente discutisse uma questão análoga, uma questão parecida com essa, mas diferente,
E que talvez no futuro a gente pode usar a resposta para essa outra questão para voltar a essa primeira, que se máquinas podem pensar. Mas a questão que ele vai endereçar no artigo, que ele endereça no artigo, é a questão sobre uma questão diferente, né? Sobre se máquinas podem imitar o comportamento humano. Então, ele propõe que a gente pense no seguinte jogo, que ele chama de jogo da imitação, daí o título do filme, né? O jogo da imitação. E a gente pode jogar um jogo que consiste em, em saber, né, se uma máquina é capaz de passar nesse jogo. Se ela é capaz de enganar os seres humanos nos seus comportamentos, de tal maneira a conseguir se passar por um ser humano, né? Então, as máquinas podem se comportar de modo indistinguível de um ser humano. Então, o jogo é o seguinte: eu tenho o jogo inicialmente é o seguinte: eu tenho três jogadores, um homem, uma mulher e uma outra pessoa que é um interrogador, pode ser um homem ou uma mulher. E aí os jogadores A e B, o homem e a mulher, estão em salas separadas e o interrogador só se comunica com eles através de mensagens por escrita, né, escrita numa folha de papel e colocadas embaixo da porta, ou datilografadas, digamos assim, ou digitadas, ou enfim, impressas, né, mensagens impressas. Hoje em dia a gente faria isso por computador, né? Ele, na época dele não haviam esses computadores pessoais, então ele pensou em fazer por ter mensagens datilografadas. Por que datilografadas? Porque para a gente não poder identificar o sexo da pessoa pela letra, né? É comum que homens e mulheres tenham formatos de letra um pouco diferentes e às vezes são bem fáceis de identificar. Nem sempre, mas seguidamente é. Então, para evitar isso, que as mensagens seriam todas feitas por textos impressos, ou datilografados. Então, o interrogador tem que fazer perguntas, ele tem que adivinhar, né? Ele tem que adivinhar corretamente onde é que está o homem, em qual das salas está o homem e em qual das salas está a mulher. E aí ele tem um tempo para fazer isso. Durante esse tempo ele vai fazendo perguntas. Então ele descreve uma pergunta e entrega e a pessoa responde, né? Só que é claro, ele não sabe se a pessoa está dizendo a verdade. Ele pode perguntar assim: você é um homem? Você é uma mulher? E a pessoa pode querer enganar ele, né? Então ele não sabe, né? Porque o objetivo ali do jogo é o objetivo do homem e da mulher é enganar o interrogador e o objetivo do interrogador é descobrir a verdade. Então durante ele tem um determinado tempo, o interrogador, para conseguir descobrir corretamente onde é que está o homem e onde é que está a mulher. E então ele vai fazendo perguntas, né? Como é que é teu nome? Onde é que tu mora? Tu gosta disso? Tu gosta daquilo? E a pessoa vai respondendo. E aí, depois de um determinado tempo, ele tem que dizer, né? Quem que ele acha que é quem. E então o Turing diz: bom, esse é um jogo trivial, né? A gente pode jogar isso com um homem e com uma mulher, mas a gente pode fazer agora um jogo em que a gente substitui ou o homem ou a mulher por um computador. Então a gente vai ter um ser humano numa sala e um computador na outra sala. E o objetivo agora do interrogador não é descobrir onde é que está o homem e onde é que está a mulher, mas é descobrir onde é que está o computador e onde é que está o ser humano. Né? E isso é o que se chama de teste de Turing. Teste de Turing é um teste em que consiste exatamente nesse mesmo jogo, só que em vez do substituindo um dos participantes por um computador. E agora o objetivo do interrogador é descobrir, né, onde é que está o computador, e ele tem um determinado tempo para fazer isso. Então, em que consiste? Então, é um teste para ver se um computador é capaz de simular o comportamento humano de tal maneira a enganar um outro ser humano. Um ser humano é um interrogador, né? E, e ele faz uma previsão, o Turing, nesse artigo. Esse artigo foi publicado em 1950. E ele escreveu o seguinte: creio que dentro de 50 anos será possível programar computadores com uma capacidade de memória de cerca de 10 na potência 9, fazê-los jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador mediano
de inteligência mediana não terá mais do que 70% de probabilidade de fazer a identificação correta depois de 5 minutos de questionamento. Então, o jogo é jogado durante 5 minutos e 30% das vezes o computador consegue enganar. 30% das vezes o computador consegue enganar a pessoa que está fazendo as perguntas, tá? Então, isso é que consiste o teste de Turing. É um teste para ver se o computador é capaz de simular. Então, o que aconteceu? Hoje em dia anualmente se faz esses testes, né? E nós já temos hoje computadores que passam o teste de Turing. Aqui tem uma notícia, por exemplo, do BBC de 2014, em que o computador passou. Nesse teste tem várias versões aí do teste, tem testes assim mais longos, mais curtos, né, com mais de 5 minutos, menos de 5 minutos, vários tipos de programa, né, as regrinhas enfim, tem várias versões assim desse jogo. Mas o fato é que hoje há computadores que são capazes de enganar o ser humano quando está nesse tipo de interação, né, e nós mesmos às vezes nos enganamos quando a gente liga, às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, ligar para esses programas, para essas centrais de atendimento de companhias de telefone ou companhia elétrica, às vezes a pessoa que nos atende, às vezes é uma pessoa que nos atende, um ser humano que atende, mas a pessoa é tão burocrática nas falas, né? Ela diz assim, ela diz sempre a mesma coisa, né? E a interação é tão, assim, aparentemente mecânica, que às vezes a gente tem a impressão de estar falando com um computador. Então, quando a gente liga em de fato um computador que atende, a gente não consegue saber, né, se é um computador ou um ser humano. Enfim, tá, mas tudo bem. Mas esses programas de central de atendimento são muito assim rudimentares, né? Hoje em dia há computadores bem mais sofisticados que são capazes assim de manter um diálogo com as pessoas, falar sobre o sentido da vida, sobre Deus, sobre gostos, né? Então é bem interessante. A gente tem já então computadores capazes de passar no teste de Turing. Então, vocês vejam, aqui a pergunta, né? A pergunta do Turing não é uma pergunta sobre o que é pensamento, não é uma pergunta sobre máquinas podem pensar, é uma pergunta sobre a exibição externa, né? O comportamento. Será que nós temos uma máquina que é capaz de se comportar de uma maneira indistinguível, parcialmente indistinguível do comportamento de um ser humano? Então, vocês vejam que aparentemente, né, a motivação disso aqui é parecida, a motivação desse tipo de concepção, argumentação é parecida com aquela que a gente viu dos behavioristas, porque para os behavioristas ou comportamentalistas também assim os conceitos ligados os conceitos tradicionais da psicologia, né, sentimento, pensamento, consciência, emoções, são conceitos subjetivos e o nosso acesso a eles, o nosso acesso ao conteúdo dessas palavras acontece sempre por meio das manifestações externas. Das manifestações externas de pensamento, por exemplo, por meio da fala, dos gestos, do comportamento, ou as manifestações externas de sentimentos e emoções, por exemplo, nas expressões faciais, no tom de voz, coisas assim. Então, o Turing faz o mesmo aqui, adota o mesmo procedimento. Né? Ele diz assim, olha, não tem como investigar a vida subjetiva das pessoas, mas quando é que a gente atribui a emoções, sentimentos, pensamentos ao indivíduo? Nós atribuímos esses estados mentais aos indivíduos quando a gente observa nessas pessoas certos comportamentos. Então, né, quando eu digo assim, a pessoa está feliz, ou está triste, ou está brava, ou está isso, está aquilo, ou está pensando na vida, está pensando sobre o futuro, está pensando em alguma coisa. A gente faz esse tipo de atribuição a outras pessoas, né, por meio da observação do comportamento delas. Inclusive o comportamento linguístico, quer dizer, a gente leva em consideração o que elas dizem. Mas a fala também é um tipo de comportamento, né? Eu posso me expressar
tanto por meio de gestos, por meio de ações, quanto por meio da fala. Né? Uma criança, por exemplo, quando está triste, ela pode chorar, mas com o tempo ela aprende a, a, a manifestar a dor ou a tristeza dela sem choro, né? Então, quando fica adolescente, adulto, ela é capaz de dizer: eu estou sentindo isso, eu estou triste, eu estou não sei o quê. Então, ela substitui o choro pela fala em algumas ocasiões. E então a fala também é uma maneira, é um tipo de comportamento, né? E é publicamente observável, assim como os gestos, as expressões faciais. Qualquer um pode observar. Então, o Turing faz o mesmo aqui. Ele diz assim: será que nós poderíamos usar os mesmos critérios que nós usamos, públicos, observáveis, para atribuir pensamentos, sentimentos, emoções, estados mentais a uma pessoa, um ser humano? Nós não poderíamos fazer a mesma coisa para um computador? E a resposta dele é sim, nós podemos. Né? Nós podemos atribuir. Porque se o computador for suficientemente capaz de simular o comportamento humano, então nós vamos fazer essa atribuição da mesma maneira que nós fazemos para outros seres humanos. Os critérios vão ser os mesmos. Né? Então, se a pessoa demonstra, enfim, capacidade de falar, se ela demonstra capacidade de fazer inferências, se ela demonstra capacidade de formular hipóteses, nós atribuiremos a esse computador pensamento segundo os mesmos critérios que nós usamos para atribuir pensamento, né, para seres humanos. Essa é a hipótese dele, né, que ele está cogitando. Então, ele define, então, ele diz assim: olha, eu não vou propriamente entrar na questão do pensamento, eu vou simplesmente, o que eu quero é discutir a simulação do comportamento, né, a imitação do comportamento. Será que um computador é capaz de imitar suficientemente o comportamento humano de tal modo a que o comportamento dele pareça tão inteligente quanto o dos seres humanos, pelo menos em um certo número de vezes? E o que ele apresenta também ali nesse artigo uma caracterização do que é uma máquina, o que ele quer dizer com máquina. Isso depois na literatura é conhecido como máquina de Turing, tem uma literatura especializada sobre isso. E então aqui a gente tem a formulação, digamos assim, conceitual dos computadores, né? O Turing foi um dos grandes responsáveis aí por formular conceitualmente a ideia de um computador digital e depois criar, né, os primeiros computadores. Então, na década de 40. Então, o que a gente chama de uma máquina de Turing, um computador, tem 3 elementos. Conceitualmente, são 3 elementos só. É uma memória, um processador e um programa. Isso pode ser concebido assim abstratamente, ou a gente pode imaginar que a memória pode ser uma fita de papel. E esse papel está dividido em quadradinhos. E essa fita, se a gente quiser, pode ser considerada uma fita infinita, até se a gente quiser, né? Não precisa ter limites. Claro que as memórias dos computadores, assim como a nossa memória, é sempre limitada, mas conceitualmente a gente não precisa introduzir esses limites se não quiser. Então, é uma fita de papel dividida em quadradinhos e a gente tem um processador. E esse processador, ele é capaz de mover essa fita para a esquerda ou para a direita e ler o que está escrito nessa fita. E o que está escrito em cada quadradinho é só 0 e 1. Tá? Pode ser algo assim, ou um pontinho, ou não tem nada. Tem um pontinho ou não tem nada, só isso. Mais e menos, algo assim. Pode ser simplesmente um sim e não. Né? 0 e 1, pontinho ou nada, ou estrela, ou quadrado, enfim, o que a gente quiser. Desde que a gente tem alguma marca ali que distinga quando está marcado o papel e quando não está. E então esse processador move a fita para a esquerda e para a direita e ele é capaz de ler o que está escrito naquele quadradinho, e aí ele é capaz de apagar e escrever. Né? Então, se tem um 0, ele pode resolver apagar o 0, escrever um 1, pode deixar em branco, enfim. E a gente tem um programa
o programa de computador, que é o programa que faz o processador, esse mover o papel para um lado para o outro e escrever 0 e 1, apagar 0 e 1. Então, o programa pode dizer coisas assim: se tem 0, se o atual quadradinho está escrito 0, apaga o 0, escreve 1 e depois move 3 casas para a esquerda. E se nessa terceira casa à esquerda, se tiver um outro 0, apaga o 0, escreve 1 e move 20 casas para a direita. Se tiver um 1, apaga o 1 e escreve, enfim, pode, enfim, e aí vai, né? Então é só assim, a fita vai se movendo. E então conceitualmente é assim que funcionam os computadores. É um programa puramente formal, não tem nenhum conteúdo ali, só tem 0 e 1, né? E tem uma máquina que vai movendo de um lado para o outro. E é assim que funcionam, né, os nossos computadores atualmente. Então, só que, claro, de maneira bem mais sofisticada. Mas do ponto de vista conceitual, esses são os elementos básicos. Então, o Turing não responde, né, a questão se uma máquina consegue pensar, ele endereça a questão sobre se um computador é capaz de simular um comportamento humano. Alguns autores, às vezes, comparam essa pergunta se uma máquina consegue pensar com uma outra pergunta. Né? Um submarino consegue nadar? Será que vocês diriam? Se o submarino consegue nadar, que ele tem comportamentos que são parecidos com o nosso quando a gente nada. Né? Então, a gente é capaz de boiar na piscina, ir para um lado e para o outro usando os braços, os membros, né? E mergulhar. E então, todos esses comportamentos, tudo aquilo que a gente atribuiria à natação, a gente consegue, o submarino parece satisfazer, né? E, no entanto, a gente não diria que um submarino nada, certo? Então, você veja que tem esses truquezinhos, assim, que a linguagem às vezes parece nos deixar meio perplexos. Então, uma parte do trabalho da filosofia consiste em analisar essas perplexidades e tentar descobrir de onde é que elas estão vindo, né? Bom, o Turing mesmo diz assim que o computador é capaz de simular. A resposta do Turing mesmo é que o computador é capaz de simular. Será capaz, ele diz em 50 anos, e de fato isso aconteceu, simular comportamentos humanos de tal maneira a que ele consiga nos enganar, né? Se fazer pensar por um ser humano. Tem um comportamento que nós diríamos que é inteligente. E aí ele considera diversas objeções, né? Parece que a gente tem uma máquina que é capaz de comportamentos inteligentes. E ele considera diversas objeções a esse tipo de abordagem que ele está propondo. Vocês vejam que essa é uma concepção, digamos que entende a mente como sendo formada por processos não mentais, certo? Pensamento, por processos, nesse caso, computacionais. E as computações, elas não são mentais ou conscientes, né? Então a gente teria isso que nós chamamos de pensamento, a mente seria um produto disso. Então a gente tem um processo, digamos assim, de baixo para cima, que é o contrário, né, do que propuseram os filósofos dualistas, que é o de que, como por exemplo atualmente o australiano David Chalmers, né? Ele diz, olha, o nosso ponto de partida na análise da mente tem que ser de que nós somos conscientes, e não que... Então esse é o ponto de partida, né? E aqui o ponto de partida são processos físicos. A gente tem perspectivas ou concepções muito diferentes assim da mente, né? Mas, enfim, o Turing, uma boa parte do artigo, ele é dedicado a responder objeções. E aí ele lista 8 objeções possíveis, né? Uma seria uma objeção teológica, que diria o seguinte, olha, só almas são capazes de pensar, e computadores não têm alma, portanto computadores não são capazes de pensar, não têm comportamento inteligente. E ele disse, sim, mas eu não estou entrando nessa questão, essa é uma questão à parte. Eu
eu tô interessado em saber se os computadores são capazes de simular o comportamento humano, só isso, né? E a minha resposta é que sim. A segunda objeção diz que se computadores são capazes de pensar ou simular o comportamento humano, isso terá consequências indesejáveis. E que então é melhor a gente nem cogitar isso. Mas ele diz isso é fugir da questão, né? Isso é se comportar, colocar a cabeça, enterrar a cabeça na areia para não enxergar a realidade. Ele diz. Então, não chega a ser nenhuma objeção, né? Ela simplesmente está evitando a questão. A terceira objeção é uma objeção de tipo matemática, porque houve no início do século passado alguns resultados enfim, teorias ou teoremas que foram demonstrados sobre a matemática, mostrando que ela é incompleta. Então ele cita lá o famoso teorema de Gödel, que diz que há verdades matemáticas que não têm como ser demonstradas formalmente, né? Então há limites assim para os sistemas formais em matemática. E como os programas de computador são puramente formais, haveria então limites também para esses programas de computador. E eles dizem, não é uma boa objeção, isso simplesmente está mostrando que há limites para o que pode ser demonstrado matematicamente, portanto, por computadores. Mas isso não é nenhuma novidade, porque isso não faz com que computadores sejam essencialmente diferentes de seres humanos, porque a capacidade dos seres humanos de demonstrar também é limitada, né? A menos que a gente vá supor que não é. Mas de onde é que vem essa suposição? Então ele diz, isso não é uma boa objeção. A quarta objeção é de que nós seres humanos somos conscientes e o computador não é consciente. E aí ele diz de novo, bom, essa é outra questão de novo, essa questão da consciência, né? Ele diz, eu não estou interessado nessa questão, eu estou interessado na simulação da consciência, a simulação do pensamento, né, comportamental. E se um computador fosse capaz, se uma máquina fosse capaz de simular a consciência, que razões a gente teria para não atribuir a ela esse estado mental, né? Então, a gente não tem acesso à consciência das outras pessoas, né? Nós atribuímos a elas consciência pela observação do comportamento delas. Então, as mesmas razões que nós temos para atribuir consciência a outros indivíduos, nós teríamos para atribuir consciência a máquinas, se elas simulam de maneira suficientemente eficiente o comportamento humano. Ele menciona ainda que que o comportamento humano tem deficiências e que o comportamento de máquinas é exato, não é? Quando um computador faz uma conta, o computador nunca erra, né? Quando faz uma conta matemática, o computador nunca erra. E os seres humanos geralmente erram e tal. Então ele diz, bom, né, isso pode ser considerado uma diferença, com certeza, mas não, não há, primeiro, não é algo desejável, né, no comportamento dos seres humanos, a gente ter essas deficiências, e segundo, a gente pode programar o computador para exibir deficiências, né, de vez em quando. Então também isso não é uma boa objeção. Aí tem uma outra objeção é que, bom, computadores não produzem nada de novo, eles só fazem aquilo para que eles estão programados. E aí ele diz, sim, mas né, há computadores que a gente pode programar no futuro, poderemos programar os computadores para aprender coisas novas, né? Ele faz essa conjectura, isso ele retoma no final na última sessão do artigo, e de fato, nos últimos anos a gente tem uma nova geração de programas de computador que são capazes de aprender, né, coisas novas e se automodificar. Então, não sei se vocês já viram isso, mas esses programas novos de xadrez, por exemplo, que tem, eles são capazes de estudar partidas de enfim, de mestres de xadrez ou até de outros programas de computador e irem se melhorando, né? Incluindo novos lances, novas estratégias e tal. Então, e além disso, a criatividade humana também é bastante limitada, né? Então, a gente pode introduzir uma certa criatividade nos programas de computador, que ela não vai ser absoluta, claro, mas também a criatividade humana não é absoluta, né? Boa parte do que a gente cria
é uma modificação de coisas que nós já sabíamos ou já conhecíamos, ou que, enfim, modificamos coisas de outras pessoas, né? As ideias novas não surgem do nada, elas geralmente são modificações de ideias anteriores. Uma outra objeção é que o nosso sistema nervoso é contínuo e não discreto. Quer dizer, os estados, nós passamos de um estado ao outro de maneira contínua, né? A gente vai diminuindo. A nossa, por exemplo, quando a gente está feliz, a felicidade pode ir diminuindo, 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 a gente fica triste, ou vice-versa. Está triste, vai diminuindo a tristeza, vai aumentando a felicidade. E não tem um momento certo em que a gente passa de um estado ao outro. E os estados dos programas de computador são todos discretos no sentido de que não tem meio termo, é sempre sim ou não, né? E então, de fato, aqui a gente tem uma diferença, mas se esses estados discretos forem suficientemente refinados, a gente não vai notar que eles são discretos, né? Da mesma maneira, não sei se vocês já viram alguns relógios, atualmente relógios com ponteiros, eles, o braço dos segundos, ele, nesses relógios atualmente, que são fabricados atualmente, o relógio dos segundos ele não se move continuamente como nos relógios antigos, os relógios mecânicos de antigamente, né? Os relógios mecânicos de antigamente, os três braços ali da hora, dos minutos, dos segundos se moviam continuamente, não havia, era um movimento contínuo. Esses atuais, eles fazem pequenos movimentos assim, tic, 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 bem pequenininhos, mas muito rápidos. No braço dos segundos a gente não nota, né, que ele está se movendo um pouquinho de cada vez. Então, se os estados discretos forem suficientemente discretos, né, a gente não, ele vai ser suficiente para simular o comportamento contínuo do nosso sistema nervoso. Por fim, ele menciona que o nosso comportamento é informal, o comportamento mas enfim, de novo, volta para a questão da simulação, a gente pode simular a informalidade no computador. E a última objeção que ele considera é da percepção, da possibilidade da percepção extrasensorial, né? Então, seres humanos, ele diz, seres humanos pode ser que tenham, parece que alguns seres humanos têm capacidade de percepção extrasensorial, ele menciona ali a telepatia, por exemplo. Então, ele diz, bom, talvez sim, talvez não, né? Mas aí a gente teria que, se a gente admite essa possibilidade, então a gente teria que incluir isso no programa de computador também, de tal maneira que o programa de computador seria capaz de simular percepção sensorial, né? Então ele julga assim que essas objeções são todas objeções fracas, são objeções que foram feitas a ele na época, né? E que, enfim, ele respondeu todas. Então aqui ele formulou a ideia, né? Isso é uma estratégia interessante assim para escrever um artigo, né? Ele formulou um problema, trocou o problema por um outro, que esse problema inicial não tem como ser respondido, ele disse que nem faz muito sentido, trocou esse problema inicial por um outro que ele é capaz de responder e depois analisou as objeções possíveis, a solução dele a esse problema, né? Então é uma estratégia argumentativa assim, bem sólida, né? Bem fundamentada. O artigo termina falando de máquinas que aprendem. Tá. Então, são em linhas gerais é o argumento do Alan Turing.